santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, convidando-as a fazer mais uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Santo e excelso Deus, nós te adoramos nesta noite e te bendizemos, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, ó Pai, e o mantenedor do universo. Também assim das nossas vidas, a quem, ó Pai, o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para sermos chamados filhos teus, ó Pai. Queremos te adorar porque na obra perfeita da salvação, o teu Cordeiro, Jesus Cristo, morreu em nosso favor, trazendo graça. E hoje nós podemos, ó Pai, te bendizer e te adorar, porque o Senhor é maravilhoso, é muito digno, é santo, bendito, ó Pai. Que todo louvor, toda honra e toda glória sejam dadas somente a Ti. Que as nossas mentes possam estar, ó Pai, desligadas acerca das coisas lá fora, tão somente voltadas a Te oferecer louvor, ainda que imperfeito, Senhor Deus. Abençoa cada ato deste culto e que tudo seja feito para engrandecimento do Teu nome. É isso que nós te oramos e bendizemos o nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 119. Estarei fazendo a leitura a partir do verso 113 até o verso 120. Salmo 119, 113 a 120. Aborreço a duplicidade, porém amo a Tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na Tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a Tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os Teus decretos. Desprezas os que desviam dos Teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os Teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com temor de Ti e temo os Teus juízos. Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus de refúgio. E eu convido que a igreja, em resposta a este texto, se coloque de pé ao toque do playback para cantarmos a Igreja em Adoração, o hino de número 3. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa o Teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para Ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos Teus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber, e sendo por Ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, da plenitude do Teu vasto amor. Ensina os Teus Espírito Divino
pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Ainda em pé, abra a sua Bíblia na Epístola a Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós faremos uma leitura responsiva até o verso de número 10. Tito 2, de 1 a 10, eu estarei lendo os ímpares e a igreja os pares. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino, mostra integridade, reverência, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, Nós temos diversas recomendações do apóstolo Paulo a Tito quanto aos deveres dos cristãos nas suas mais diversas classes. E sabemos que é para isso que nós somos chamados, né? Para também seguir a doutrina de Deus para os cristãos. E sabemos que muitas vezes é difícil cumprir tudo isso, porque continuamos pecadores. Mas nós temos também o direito e o dever de colocar diante de Deus as nossas faltas e confessar os nossos pecados. Para isso, os irmãos podem se assentar e fazer orações silenciosas, confessando os seus pecados a Deus. E após alguns instantes, eu convido o presbítero Daniel, que em voz audível esteja fazendo uma oração representando toda a igreja. Santo e excelso Deus, nós não somos dignos de sequer pronunciar o Teu santo nome, ó Pai, mas pela Tua graça manifestada por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos mediante a fé. Por isso nós somos gratos a Ti, ó Pai, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que cada dia mais o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, nos renove as forças, nos torne mais alvos do que a neve, ó Pai, para que nós encontremos, ó Senhor, em Ti sabedoria, em Ti, ó Senhor, o caminho certo a seguir, para que nós olhemos somente para a cruz de Cristo, ó Pai, e não venhamos desviar dos Teus santos caminhos, ó Senhor. Perdoe os nossos pecados, ó Senhor, quando nós deixamos, ó Pai, de amar o nosso próximo. Quando nós deixamos, ó Senhor, de fazer o bem que nós podemos fazer. Quando nós deixamos, ó Pai, de pregar a Tua santa palavra, ó Senhor. Quando nós podemos fazer e não fazemos, porque muitas vezes, ó Pai, nós temos vergonha de pronunciar o Teu nome, ó Pai, porque nós somos falhos. E por isso mesmo, ó Pai, eu Te peço que renove as nossas vidas cada dia mais através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós venhamos alcançar cada dia mais graça,
do Senhor para cada um de nós. Abençoe esta igreja, ó Pai. Abençoe aqueles que estão aqui nesta noite, representando cada família, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor faça que nós cresçamos na Tua palavra, nos encha do Teu Espírito, ó Pai, através do pregador nesta noite. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Certos do perdão do nosso Deus, nós teremos agora a oportunidade de continuar a louvá-lo através dos cânticos conduzidos pela equipe de louvor. Enquanto cantamos, a igreja também tem a oportunidade de dizimar e ofertar de forma ordeira para evitarmos aglomerações aqui à frente. Nos coloquemos de pé, irmãos, para juntos cantarmos ao Senhor. O Salmo 96 diz que nós devemos cantar ao Senhor um novo cântico, porque o Senhor é bom. O Senhor nos sustentou durante toda a semana. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos, mas ainda assim, mesmo que não tivesse dado nada, só a sua presença nas nossas vidas seria o suficiente. Então nós estamos aqui nessa noite para cantar ao Senhor. Cantar por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pela sua salvação, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então cantemos ao Senhor um cântico novo. Salmo 96. Proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O amor é a marca da Igreja de Cristo, né? A quem segue Cristo ama. Mas nós somos pecadores. E muitas vezes, a começar em nós precisamos fazer o amor valer. Nós precisamos tomar atitudes
para que a começar em nós os relacionamentos sejam restaurados. Então, esse cântico, ele é um cântico que diz que a começar em mim, a começar em cada um de nós, que o Senhor quebre os nossos corações, que o Senhor esteja agindo na alma para que nós possamos amar de fato, de verdade e realmente. Então, cantemos o cântico a começar em mim. Faça desse cântico a sua oração. E como nós já confessamos os nossos pecados, e que agora cantemos e vivamos aquilo que vamos cantar aqui nessa noite, a começar em mim. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém, igreja. A igreja pode se sentar. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre todos vós, meus irmãos. A você também que nos acompanha em casa, que a graça do Senhor Jesus e a paz também esteja com todos vocês, com toda a sua família. Meus irmãos, antes de nos dirigirmos para a mensagem propriamente dita, nós temos o privilégio, a alegria de receber nesta noite mais 3 membros, irmãs da nossa igreja, que estão fazendo agora parte da nossa igreja como membros da igreja. Foram recebidos no conselho e, nesse instante, eu quero convidá-las a vir aqui à frente, por gentileza. A nossa irmã Maria Lúcia, a nossa irmã Lara e a nossa irmã Daniele. Já fazíamos parte, servindo no mesmo reino. A Igreja Universal de Cristo, a Igreja Invisível, mas a Igreja presente em toda a terra dos eleitos de Deus. E agora, na igreja local, na mesma igreja, temos o privilégio e a alegria de tê-las conosco. As nossas irmãs foram recebidas por carta de transferência da sua igreja de origem, que é tão distante, mas elas estão aqui conosco, com muita alegria que nós então estamos fazendo essa cerimônia de recepção. Minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas à nossa casa, que é também a casa de vocês agora. Juntos nós possamos continuar servindo ao nosso Deus, nos ajudando, nos amando mutuamente no amor de Cristo,
nos ajudando mutuamente, nos socorrendo mutuamente, buscando juntos o crescimento espiritual e o aperfeiçoamento das nossas vidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé, nós vamos orar pela vida das nossas irmãs. Eu vou pedir para o nosso presbítero Pedro, que é o nosso vice-presidente, vice-presidente do nosso conselho, a fazer esta oração, intercedendo e agradecendo a Deus e louvando a Deus pela vida das nossas irmãs. Oremos. Pai bendito, nosso coração se alegra pela vida das nossas irmãs, Maria Lúcia, Daniela e Lara, ó Pai, as quais o Senhor salvou, as quais o Senhor regenerou, ó Pai, e as quais o Senhor deu o privilégio de te servir, e agora em especial aqui junto conosco, ó Pai. Nós nos alegramos e te agradecemos pelas bênçãos, rogando que o Senhor continue, ó Pai, a cuidar da vida de cada uma delas, suprindo as suas necessidades, ó Pai, fortalecendo-lhes o espírito para que sejam cada dia, ó Pai, crentes mais fervorosas e que possam, ó Pai, te servir aqui nesta igreja da forma com que o Senhor requiser, ó Pai, para que seja aumentado o teu reino, ó Pai. Não a placa desta igreja, não o nome do pastor ou de qualquer pessoa, mas o nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da tua igreja. Abençoa-as de forma profunda, ó Pai, e capacita-as, ó Pai, a cada dia mais, instruindo através da tua palavra, que nós possamos amar uns aos outros, suportar-nos e fortalecer-nos com o auxílio do teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos com os corações alegres em Cristo. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Na sequência, meus irmãos, eu quero convidá-los, nos preparando para a mensagem do Senhor nessa noite, cantarmos o hino de número 352 do nosso inário. Hino 352, leitura bendita. Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver, da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Ainda em pé, queridos, abra suas Bíblias, eu vou inverter aqui a ordem. Nós primeiro vamos ler o texto, depois nós vamos orar. Em reverência à palavra de Deus, ainda em pé, abra sua Bíblia em Tito, na carta de Paulo a Tito, uma carta pastoral, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Você também na sua casa pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, com toda a reverência à palavra de Deus e a esse Deus soberano. Os irmãos acompanhem a leitura que eu irei fazer. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente,
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Deus Santíssimo, estamos agora, Senhor, diante da Tua Palavra, que é tão rica e tão preciosa. Mas carecemos, ó Deus, da Tua iluminação, por meio do Teu Espírito Santo. Carecemos, ó Pai, da Tua direção sobre a nossa mente, o nosso coração. Carecemos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, guardando-nos neste ambiente aqui, ó Pai, e que nada, Senhor, venha impedir a exposição e atrapalhar a compreensão da Tua Palavra. Dá, ó Deus, a todos nós um espírito de reverência, de submissão e de bom grado para com a Tua Palavra, Senhor. E fala profundamente aos nossos corações nesta noite. É o que nós suplicamos, pois carecemos. No nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Meus amados, a palavra de Deus é, sem dúvida nenhuma, o livro mais poderoso que nós temos neste mundo. Deus quis falar conosco. E Ele fala conosco através da Sua palavra. E eu quero nesta noite falar com os irmãos sobre 3 efeitos radicais que a Bíblia causa na vida do pecador que nela crê. 3 efeitos radicais que a Bíblia causa na vida do pecador. Sem dúvida nenhuma, as Escrituras Sagradas é a única ferramenta, é o único instrumento capaz de transformar radicalmente a vida de uma pessoa. E sem dúvida nenhuma, essa pessoa é uma pessoa pecadora, como todos nós somos pecadores. E Paulo, ao escrever esta carta, neste capítulo e nesses versículos que eu li para os irmãos, ele nos faz conhecer, ele nos ensina a respeito desses 3 efeitos radicais que transformam a vida daquele que crê na palavra de Deus. Paulo escreve para Tito, e quem é Tito? O nome da carta leva o nome dele, o nome de Tito. Tito foi um jovem pastor neste momento em que Paulo escreve esta carta. Portanto, é uma carta considerada uma carta pastoral. E o apóstolo Paulo está escrevendo, declarando que deixou Tito ali naquela região, para que ele pudesse dar continuidade ao trabalho, ao evangelho que ele havia pregado, dando ensinamento, direcionamento, pastoreando aqueles irmãos, aquelas pessoas que foram convertidas. E ali então se congregavam, se reuniam para servirem a Deus e crescerem espiritualmente. Essas pessoas, irmãos, assim como a maioria de nós aqui também, não foram pessoas que nasceram em berço evangélicos. Eram pessoas que, antes de serem convertidas, elas também viviam na prática do pecado, eram pessoas escravizadas ao pecado, vivendo influenciadas pela
as correntes pecaminosas, correntes ideológicas pecaminosas deste mundo. Pessoas que eram oprimidas, viviam oprimidas pelo próprio diabo. Como a própria carta deixa claro isso. E, portanto, elas tinham um padrão de vida moral reprovado diante de Deus. Porém, agora essas pessoas foram convertidas. Essas pessoas agora foram alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E Paulo, ao escrever essa carta, ele então encoraja esses cristãos a desenvolverem o padrão de vida moral com excelência, a terem uma vida não mais que seja ou que fosse reprovada diante da presença de Deus, mas uma vida que fosse aprovada, que fosse agradável aos olhos de Deus. Lembra de Jó? Quando você começa a ler o livro de Jó logo no início, lembra da percepção que Deus tem do seu servo Jó? Não existe servo fiel como o meu servo Jó. Paulo escreve a essa igreja para que eles, assim como nós também, que antes vivíamos escravizados ao pecado, numa vida que era reprovada pelo padrão de vida que Deus requer dos seus filhos, para que nós sejamos encorajados, estimulados a desenvolver uma vida de excelência, uma vida moral com qualidade e que seja aprovada pelo próprio Deus. O pecador foi alcançado pela palavra. E qual foi o primeiro resultado então? Qual foi o primeiro efeito? E qual é o primeiro efeito que a Bíblia causa na vida do pecador quando ela alcança o pecador? O primeiro efeito é a salvação. Esse é o primeiro efeito radical que a palavra de Deus, quando alcança o pecador, quando o pecador crê nessa palavra, o primeiro resultado transformador, radical na vida de uma pessoa é a salvação. O versículo 11 do nosso texto, o apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja, para esses irmãos, vai dizer o seguinte: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por que, pastor, o senhor está dizendo que o primeiro resultado que a Bíblia causa na vida de uma pessoa é a salvação? Porque a palavra graça, que aparece no versículo 11 aí, que ele fala que é a graça de Deus, que manifestou salvadora a todos os homens, é exatamente a salvação. A palavra graça aqui, irmãos, ela é o agente causador da nossa salvação. A palavra graça, a maioria de vocês sabem já, significa favor. E no caso aqui é o favor de Deus para conosco, pecadores, para com o pecador. A palavra graça, aqui ainda na carta de Paulo a Tito, ela é traduzida no capítulo 3, versículos 4 a 5, por outras palavras que dão esse sentido da salvação de Deus. Como, por exemplo, benignidade de Deus, que significa a bondade de Deus para conosco, para nos salvar. Amor, e ainda a misericórdia de Deus para conosco. Meus irmãos e irmãs, o que significa que a salvação de Deus, que aliás é dele, pertence a ele. Pastor, mas salvar de quê? Está tudo bem comigo? Se está tudo bem é porque aquele que não foi salvo e fala isso, ainda não compreendeu a realidade da sua vida. A Bíblia ensina que todos neste mundo nascem em pecado. E pelo fato de nascerem em pecado, diante do Deus que é justo, o pecador está condenado pela justiça de Deus. É por isso que o pecador, que o ser humano, carece da salvação de Deus.
Ele carece da salvação para que ele seja libertado do juízo de Deus, da justiça de Deus que está apontada para ele, justamente o acusando e condenando por causa dos seus próprios pecados. E toda a história, vocês sabem, começou lá com Adão e Eva, no paraíso, no início da criação, porque desobedeceram a lei que Deus determinou quanto ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus determinou que se eles comessem, eles morreriam. Se eles comessem, significava desobediência e, portanto, eles sofreriam a consequência da sua desobediência. E em Adão, o pecado original, não só ele sofreu a punição, o castigo, o juízo de Deus, da morte, mas todo ser humano e toda a criação também. Então, nesse sentido, eu quero que você entenda bem, ou se lembre, aqueles que já sabem, toda a criação está debaixo da condenação, está destinada à destruição. Mas Deus, na sua misericórdia, Deus, por causa do seu amor, Deus, na sua graça, Ele não quis deixar que a sua criação continuasse debaixo de condenação. Ele proveu um meio para redimir, para salvar algumas pessoas e a natureza sendo restaurada. Esse meio, vocês sabem, foi o seu filho. Deus não fez isso de graça. Ele teve que pagar um alto preço. Porque ele havia determinado a lei da morte lá no Jardim do Éden. Se vocês comerem, se vocês me desobedecerem, vocês morrerão. E agora Deus quer resgatar. Deus quer salvar alguns. Ele precisou enviar o seu filho. Ele precisou entregar o seu filho para ser assassinado, para ser morto injustamente. E é só por meio do sacrifício de Cristo na cruz que agora o pecador, ao ser alcançado com a palavra, com o evangelho, ao ouvir o evangelho e crer, aceitar e crer nesse evangelho, esse é o primeiro efeito que ele tem sobre a sua vida. A salvação da parte de Deus para com a sua vida. O versículo 11 nos diz ainda que Deus, Ele quis salvar. Aparece aí no texto a palavra todos, mas não se engane. Aqui não significa que toda a humanidade será salva. Serão salvos os que creem. A palavra todos aqui no texto, meus irmãos, significa a todas as classes de pessoas. Se você observar o texto anterior, que foi lido na nossa liturgia, o apóstolo Paulo estava se dirigindo a classes de pessoas, como nos apresenta no texto anterior. Quando ele fala aos homens idosos, quando ele fala às mulheres, quando ele, preparando Tito para pastorear, ele se refere aos jovens, ele se refere inclusive aos escravos, aos servos. Essas são classes de pessoas. Dentre todas as classes de pessoas, Deus vai salvar alguns. Dentre as pessoas de todo mundo, Deus vai salvar. É por isso que Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho por amor ao mundo. Não significa que o mundo inteiro será salvo, mas que serão salvas pessoas do mundo inteiro. E se você acha que eu estou falando bobagem, você volte os seus olhos para o início desta epístola, quando o apóstolo Pedro diz lá no versículo 1 do capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Então não se engane, achando que no final, no último dia,
será um dia de felicidade para todos. Não é esse o ensinamento bíblico. Isso precisa ficar claro. O Evangelho precisa ser pregado com transparência, do jeito que ele é. No propósito eterno de Deus. Ainda na eternidade, antes da criação de todas as coisas, ele resolveu salvar alguns. E se você foi alcançado por esse Evangelho, pelas Escrituras, e você creu nas Escrituras, você teve o impacto desse efeito na sua vida. Aleluia! Você significa que você foi um escolhido de Deus e que você agora desfruta dessa salvação bendita na sua vida nos dias de hoje. Essa salvação, como eu já disse, que só foi possível por meio de Jesus Cristo. E vários textos nas Escrituras revelam isso. Portanto, agora você já entende. Toda vez que você vê a palavra graça nas Escrituras, você sabe o que significa a salvação de Deus. Favor de Deus para com a sua vida. Porque você não merecia, assim como eu não merecia. Mas Ele quis me salvar da condenação eterna, do inferno, da separação eterna, de tudo o que é bom que Ele fez e dele que é bom, perfeito, justo e reto. Mas talvez você esteja pensando: pastor, mas Deus só quis salvar alguns? Mas que Deus é esse? O apóstolo Paulo também já levantou esse questionamento no passado, quando escreveu aos cristãos romanos. E a palavra do apóstolo Paulo foi no sentido de exortar-nos. E ele diz: quem és tu, ó barro, para discutires, questionar o oleiro? Nós somos barro, Deus é o oleiro. A nós só cabe a gratidão ao Senhor pela sua misericórdia para conosco. Ele nos deu a sua salvação e esse é o primeiro efeito, esse é o primeiro resultado radical na vida daquele que foi alcançado pela Bíblia, que leu ou ouviu ou recebeu a mensagem das Escrituras, creu nela. O primeiro efeito, o primeiro resultado, salvação. A sua vida foi salva pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Logo, meus irmãos, a palavra de Deus revelada é a que tem poder para salvar o pecador do inferno. Romanos capítulo 10, versículos 13 em diante, vai dizer o apóstolo Paulo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção nesse texto. E aí ele começa a fazer algumas perguntas. Ele diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como é que você vai crer num Deus que você não conhece, que você não ouviu falar a respeito dele? Essa é a ideia. E como ouvirão, se não há quem pregue? E assim, conclui o apóstolo Paulo, a fé vem pela pregação da palavra, a pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E essa palavra agora é para nós crentes aqui. Você quer que o seu parente seja salvo? Você quer que a pessoa que você ama seja salva também? Se você só ora por ele, diante desse texto aqui, nós estamos entendendo que não é suficiente. Se você só testemunha a sua vida cristã corretamente, procurando fazer tudo correto para não dar um mau testemunho, isso é bom, mas também não é suficiente. Você precisa sentar com ele uma hora. Você precisa chamar ela ou ele uma hora e explicar para ele o plano da salvação. Explicar para ele a sua real condição diante de Deus. Como condenado porque vive na prática do pecado sem se arrepender. E Deus é santo, é justo e não admite o pecado na sua presença. Então é preciso, diz o apóstolo Paulo, pregar.
E se nós já fomos alcançados pela salvação, pelo Evangelho, que conhecemos, cremos e vivemos por ele, e queremos que as pessoas sejam salvas ao nosso redor, é claro que não somos nós que vamos salvar, mas é preciso pregar o Evangelho, para que elas sejam salvas. Você foi abençoado. Você foi abençoada. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa salva. Então leve essa salvação adiante. Pregue o Evangelho. Há muitas pessoas vivendo lá fora que estão totalmente enganadas. Enganadas pelo mundo. Enganadas pelo seu próprio coração pecaminoso. Enganadas pelo diabo. Estão certas de que estão vivendo a vida, curtindo a vida, aproveitando a vida, enquanto estão destruindo a sua própria vida. Distante da presença de Deus nos seus pecados. Portanto, para a nossa alegria, as palavras do apóstolo Paulo falam ao nosso coração. Romanos capítulo 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória! Isso aqui é verdade, sabia? Está aqui, é verdade. Pastor, mas e o pecado que eu cometi hoje? Você não vai para o inferno, se você já foi salvo, você não vai para o inferno por causa desse pecado, não. Pastor, e é assim, é? É. Agora também tem uma coisa, se você foi salvo e você pecou, como salvo, como filho de Deus, como crente, tenha certeza, haverá arrependimento no seu coração. Haverá confissão. Haverá busca de reconciliação com Deus, por meio do perdão. Porque aquele que foi salvo, ele não volta mais à prática do pecado. O pecado se torna um acidente na sua vida. Um percalço. Não é algo mais normal. E eu sei que vocês sabem disso porque vocês são crentes. Vocês são salvos em Cristo Jesus. É ou não é? Mas eu disse para vocês que são 3 resultados ou 3 efeitos. Bom, o primeiro é esse, a salvação. Pastor, e qual é o segundo? Está aí no versículo 12. Nos diz, educando-nos para que renegadas a impiedade, renegada você sabe que é rejeitada, né? A impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, viva a sua vida como sensata, justa e piedosamente. Esse é o segundo efeito. Inevitavelmente ele ocorre na vida daquele que foi salvo. Se alguém diz que foi salvo e não se preocupa com a sua santidade pessoal, alguma coisa está errada. Ele não foi salvo. Ele não foi convertido. Se ele diz que foi convertido, foi salvo, e ele continua fazendo os mesmos pecados que ele praticava antes, está enganado. Porque não tem como, meus irmãos. A santificação é imprescindível na vida daquele que foi resgatado das trevas para a luz. E essa palavra do apóstolo Paulo é no sentido de que você e eu que fomos salvos, nós devemos priorizar, desenvolver uma vida de santidade na presença de Deus. Nós devemos estar preparados dia após dia, porque a nossa luta não é pequena. A luta contra o pecado, ela é contínua. Vezes maiores, vezes menores, vezes exigindo mais empenho de nós, da nossa parte, vezes menos empenho. Mas nós lutamos contra o pecado todos os dias. Então, se você foi salvo, você precisa se preocupar em desenvolver a santificação na sua vida. Eu disse para vocês isso mesmo. A salvação, ela se manifesta na palavra. Então esse é o efeito primeiro. Mas a santidade, a santificação, ela também se manifesta na palavra, se revela na palavra. Então aquele que foi alcançado pela palavra, ele teve o primeiro efeito, que foi a salvação. Mas ele também teve o segundo efeito radical na sua vida, ou resultado radical na sua vida, que é o processo de santificação. Veja, eu estou dizendo processo, porque não é algo acabado. A salvação é algo acabado. Você foi salvo uma vez só, não vai cair da graça, não vai voltar, né, a ser escravo do pecado, o diabo não lhe toca mais,
Está resolvido, você foi salvo. E Jesus garante isso na sua palavra, o apóstolo Paulo também. Ninguém nem nada vai poder separar você de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus, nada. Jesus diz isso lá no Evangelho de João também. Aqueles que o Pai me deu, nenhum vai se perder. É claro que ele está se referindo ali, originalmente, aos 12, mas também se refere a todo aquele que Deus quis salvar. Então, nós precisamos nos preocupar com essa santidade, porque nós fomos alcançados pela palavra e esse efeito precisa ser evidenciado em nossas vidas. A palavra que chama o pecador à salvação, então, ela é a mesma que o purifica. Veja, quando a pessoa é convertida, ela é trazida do mundo de trevas, ela é trazida de uma vida cheia de vícios, de pensamentos impuros, de desejos impuros no seu coração. Agora ela vai passar por esse processo de purificação, que é o processo da santificação em sua vida. Nesse sentido, então, o apóstolo Paulo afirma que os que já foram salvos também estão sendo educados, instruídos e precisam crescer nessa área da sua vida que é tão importante, a salvação. A palavra educar aqui no texto tem o sentido de instruir, de disciplinar ou de corrigir. Significa que aquela pessoa que foi salva agora veio trazida para o reino de Deus, para a presença do Senhor, ela precisa ser ensinada a ter uma nova conduta, a ter uma nova vida agora em Cristo Jesus. E não é exatamente isso que acontece na prática, meus irmãos. Talvez os que foram convertidos aqui mais recentemente, tem pouco tempo de conversão, se lembre disso. Se você fizer um exercício também mental, você vai se lembrar disso, como era a sua vida antes, e quando você foi convertido, o Evangelho lhe alcançou, e você agora foi inserido no corpo de Cristo, no reino de Cristo, você começou a enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho, pela mente de Cristo, e você percebeu quanta coisa errada você fazia, e a necessidade agora de você buscar essa purificação, essa santidade na sua vida. Veja, irmãos, que a santidade não é de acordo com o meu padrão moral de vida. A santidade que deve ser desenvolvida na vida do crente é de acordo com o padrão das Escrituras. Por isso Paulo fala aqui, instruindo o pastor Tito, no capítulo 2 ainda, ele diz que Tito deve falar aos cristãos de Creta o que convém à sã doutrina. Ou seja, o que significa isso? Fale, Tito, pastor Tito, fale à igreja, ensine à igreja o que está de acordo com a sã doutrina. É isso que significa. Então a palavra do púlpito para a igreja tem que ser de acordo com as Escrituras. A palavra da escola dominical, que tivemos hoje pela manhã, ao vivo, uma experiência muito boa, tem que ser o ensino de acordo com as Escrituras. A sua santidade precisa ser desenvolvida de acordo com o padrão também das Escrituras. O versículo 3 do capítulo 3 ainda diz o apóstolo Paulo quanto a esses cristãos e também a nós: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Que nível de vida, padrão de vida triste, pecaminoso. Paulo está lembrando a esses crentes que foram agora convertidos, essas pessoas que foram convertidas, Paulo está lembrando como vocês viviam. Se a gente parar para pensar, a gente vai chegar à mesma conclusão também. Isso é importante para lembrar que agora, depois de convertido, não pode continuar com esse padrão de vida. É preciso que haja essa transformação
através desse processo de santificação. E eu quero falar para vocês rapidamente aqui que esse processo de santificação, ele se desenvolve sobre 3 aspectos. A área da santificação, o processo de santificação. Primeiro, a santificação pessoal. Você que é salvo, que é crente, você precisa se preocupar com a santidade pessoal. Por isso a palavra aqui, sensata, tem a ver com o domínio próprio. Nós precisamos nos preocupar com os nossos pensamentos. Não é só aquilo que nós falamos que as pessoas ouvem, ou a nossa conduta que as pessoas veem, mas é com o que eu penso e com o que eu sinto. Eu preciso fazer uma autorreflexão constantemente do tipo de pensamento que eu estou produzindo, do tipo de sentimentos, desejos que eu estou produzindo no meu coração. Isso tem a ver com santidade pessoal. Esse processo de santificação precisa envolver e desenvolver a nossa santidade pessoal. E aqui o apóstolo Paulo diz que deve ser rejeitada toda a impiedade e as paixões mundanas. Meu querido irmão, tenho uma notícia para você. Você foi salvo? Você foi salvo? Olha só. Esquece o mundo. Você não pode mais seguir o padrão pecaminoso do mundo. Veja que eu estou dando ênfase. O padrão pecaminoso do mundo. O que isso vai exigir de você? Essa reflexão, essa avaliação. Isso tem a ver com a sua santidade pessoal. Você precisa saber onde você vai, onde você entra, com quem você anda, o que você pensa, o que você diz, o que você sente. E rejeitar tudo aquilo que é pecaminoso. É ter coragem, irmãos e irmãs, para dizer não ao pecado. É ter coragem para dizer, por exemplo, não ao desejo sexual pecaminoso. É ter coragem para dizer não ao alcoolismo. É ter coragem para dizer não ao desejo excessivo de possuir bens materiais de maneira que entristece o Espírito Santo de Deus para a sua pura ostentação. É ter coragem para dizer não ao desejo de violência, de agressividade, de falta de paciência muitas vezes com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Significa ter o domínio próprio. Isso tem a ver com santidade pessoal. Pastor, mas isso é difícil. Agora com Cristo não é mais. Se você tem Jesus na sua vida, se você é salvo, você tem. O Espírito Santo te capacita. Se não fosse assim, a palavra de Deus não estava chamando você a esse dever, a essa responsabilidade. Mas há um outro aspecto da santidade, não apenas pessoal. É a santidade no seu relacionamento com o próximo. Por isso ele usa a palavra aqui, justa, vida justa. É fácil a gente praticar uma vida justa naquilo que se refere a nós mesmos. Mas o desafio aqui para nós cristãos e o dever é nós sermos justos com o próximo. Com o próximo. Eu lembro que há muito tempo atrás, um camarada ia vender um carro, né, o seu carrinho lá, queria comprar um carro mais novo. Não era você não, viu, presbítero Júnior? Eu estou brincando com ele que ele vendeu o carro dele. O carro dele é carro novo, né? E aí o sujeito ia vender o carro dele e o motor estava lá, né, fundindo. Ele resolveu dar um jeitinho para enganar. E o cliente que fosse comprar não perceber que o carro estava com o motor ruim e ele vender pelo preço normal o carro. Isso não é ser justo com o próximo. Veja, irmãos, nas pequenas coisas, a santidade exige de nós uma relação de justiça, de amor, de misericórdia, de cuidado, de compaixão. Desenvolva a santidade no seu relacionamento com o próximo. A Bíblia constantemente chama-nos a tratar os outros com honra. Estou brincando com meu filho porque eu falei isso para ele a semana passada. Tratar o próximo com honra. E às vezes não é fácil, né? Você tratar aquela pessoa que te fez mal com honra.
Jesus manda a gente amar até os nossos inimigos. Desenvolva a sua santidade no relacionamento com o próximo. Seja generoso, seja paciente, seja amável, seja justo. Precisamos tratá-los com mais dignidade e com mais bondade. Isso tem a ver com santidade em nosso relacionamento com o próximo. E em último lugar, o último aspecto da santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Desenvolva a sua santidade no seu relacionamento com Deus. Por isso a palavra piedosa aí no versículo, uma vida piedosa. Precisamos nos aplicar mais, irmãos, a uma vida de devoção a Deus. Ultimamente tenho ouvido falar muito sobre essa necessidade de orarmos mais, desenvolvermos mais uma vida de oração. Precisamos nos aplicar mais a isso, a uma vida de oração, a uma vida de leitura e estudo, pesquisa da palavra de Deus. Precisamos nos dedicar mais à adoração a Deus. Precisamos nos consagrar mais ao Senhor para desenvolvermos a nossa santidade também em nosso relacionamento com Deus. São apenas aspectos de uma coisa só, que é esse grande processo de santificação, pelo qual os crentes são chamados a desenvolver, a crescer, a serem aperfeiçoados. E esse processo, ele vai continuar existindo até o último dia da sua vida ou até Cristo voltar. Por isso ele é tão importante para as nossas vidas. Esse é o terceiro efeito, é o terceiro resultado radical da palavra de Deus na vida do pecador que crê no Evangelho. Mas há um terceiro resultado radical que a palavra de Deus causa na vida do pecador, que é a esperança gloriosa. Em outro lugar, a Bíblia chama de viva esperança. Aqui o apóstolo Paulo chama de esperança gloriosa. Versículos 13 e 14 diz ainda: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a impiedade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não existe um crente sequer que foi verdadeiramente salvo e que vive nesse processo de santificação que não alimente a esperança da volta de Jesus Cristo a esse mundo. Ele vive aguardando esse cumprimento dessa promessa. A palavra aparece aí no texto, a palavra aguardar. Essa palavra significa alguém que está com uma grande expectativa porque uma coisa de grande valor vai acontecer. E ele está ali atento, aguardando o momento em que isso vai acontecer. Está ali na expectativa. E é claro que, com base no texto aqui, é o crente com a expectativa, a grande expectativa, aguardando a volta de Jesus Cristo a este mundo. Essa esperança, irmãos, é uma feliz esperança. Ela deve alegrar o nosso coração. Existem coisas nessa vida que alegram o nosso coração. Um filho, por exemplo, que o pai tem nos braços, ou a mãe. Não é, presbítero? É uma bênção de Deus, uma alegria grandiosa. Um carro novo, uma casa, um casamento. Muitas coisas são bênçãos de Deus, mas nada se compara a essa grande bênção, a essa grande e gloriosa esperança da volta de Jesus Cristo. O que você espera da sua vida aqui neste mundo? Qual é a sua maior esperança nesta vida que você vive aqui neste mundo? Se você tem vivido, mas não tem colocado o seu coração, não tem colocado a sua expectativa nessa promessa, na volta de Jesus Cristo, você precisa rever o que é salvação, o que é santidade, o que é vida com Deus. Porque o convertido, ele nutre essa esperança, a esperança da volta de Jesus Cristo. E por que o apóstolo Paulo diz que ela é uma esperança cheia de glória, né? E eu estou chamando de gloriosa. Capítulo 1, versículo 2, dizendo como apóstolo
que ele iria promover, lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz que vem promover a fé e o conhecimento que leva à piedade na esperança da vida eterna. E agora ele acrescenta aqui no texto, a manifestação da glória do Salvador. É porque, irmãos, a volta de Jesus Cristo será de fato gloriosa. Será cheia de glória. Não é qualquer um que estará voltando sobre as nuvens. É o Deus Todo-Poderoso. E o Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 28, descreve a volta de Jesus. Se você não anda pensando muito sobre isso, eu recomendo que você pense mais sobre a volta de Jesus, que você alimente mais essa esperança. Olha como o evangelista Mateus descreve a volta de Jesus. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Irmãos, eu fico imaginando esse dia, o dia glorioso, o dia da volta de Jesus. Mas ele será glorioso e promoverá grande alegria para o que crê, para o que foi salvo, para o que desenvolve uma vida de santidade. Mas para o que não crê, para o que vive no pecado, ele não será um dia glorioso, ele será um dia terrível. Porque o pecador terá a consciência naquele dia, claramente, que o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, está retornando a esse mundo para julgar o mundo, para julgar os pecadores, para julgar todas as pessoas e condená-las pelos seus próprios pecados. Jesus é o Todo-Poderoso e ele mesmo declara no próprio Evangelho de Mateus o tamanho do seu poder. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Não tenha medo de Satanás. Veja, eu estou fazendo aqui no sentido de comparação. Não tenha medo do ladrão, do bandido. Se há alguém que nós precisamos temer, é Jesus Cristo. É o Senhor Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz e nos alerta que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu duvido que qualquer pecador que viva na prática do pecado, ele ouse se aproximar de Deus. Deixa eu só dar um exemplo para vocês, usando a vida de vocês mesmos, que são crentes. Às vezes costuma acontecer, quando você está lá na sua empresa, se é que já aconteceu isso com você, de chegar um colega seu que não tem compromisso com as Escrituras, que não é um convertido, um crente, vive na prática dos pecados, não crê em Deus segundo as Escrituras. E por viver na prática do pecado, por exemplo, ele tem o péssimo hábito de 10 palavras, 9 ser palavrões. E ele sabe que você é crente. E ele se aproxima de você e no ímpeto ele solta aquele palavrão. Mas ele olha para você e se lembra que você é crente e diz: perdão. Por que ele está pedindo perdão para você? É a falta do conhecimento verdadeiro, profundo das Escrituras. Mas é a noção de que existe um Deus que virá para julgá-lo e condená-lo pelos seus pecados. Porque diante do crente que vive, busca viver pela palavra, refletindo a presença de Deus, ele tem essa reação. Agora imagine qual será a reação do pecador diante do Deus que é santo, 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 que virá julgar o mundo por causa dos seus pecados. E a Bíblia diz que nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua inevitavelmente confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Santo Senhor. Então, meus irmãos, guardemos firmes essa gloriosa esperança da volta de Jesus Cristo. Alimente essa esperança em seu coração. Busque conhecer mais
e se deleitar na volta de Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Todo aquele que teve, então, a sua vida transformada radicalmente pela salvação, pela santificação, nesse processo contínuo, deve se empenhar por viver colocando a sua esperança não no resultado do jogo de azar, não naquilo que você apostou para ter mais dinheiro, mas colocar a sua esperança e a sua expectativa toda na volta gloriosa de Jesus Cristo. Viva o presente, lembrando-se da sua vida futura com Jesus na eternidade, sabendo que Ele voltará para lhe dar posse da salvação, da vida eterna que Ele prometeu. Todo cristão verdadeiro deseja que esse dia chegue logo, o dia em que seremos totalmente restaurados, onde os mortos em Cristo, aqueles irmãos que já morreram na fé, estão hoje sepultados, naquele dia ressuscitarão, serão ressuscitados pelo poder de Deus. E nós, os que estiverem vivos, serão transformados e arrebatados para junto com o Senhor, nas nuvens, nas alturas, nos ares, conforme nos ensina o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Então eu só tenho uma palavra quanto a essa experiência gloriosa. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia! Meus irmãos, a Bíblia, então, eu concluo dizendo que ela é realmente, não se esqueça disso, a única ferramenta capaz de transformar radicalmente a vida de um pecador. Não há outro meio, não há outro livro, não há outro instrumento capaz. Porque só ela, a palavra de Deus, pode realmente oferecer a verdadeira salvação, oferecer a santificação e oferecer a esperança gloriosa. Você já vive nessa dimensão? Você já vive nessa realidade? É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele nos colocou, nos fez assentar em lugares celestiais. Se você já é uma pessoa salva, você é chamada a viver uma vida de qualidade, de excelência para Deus. Purifique a sua mente. Jogue fora os pensamentos impuros. Purifique, faça uma faxina no seu coração. Jogue fora tudo que não presta. E vigia, para que isso não volte mais. E tenha o seu olhar não apenas no horizonte, não apenas horizontal. Como filho de Deus, você precisa também alimentar um olhar vertical, esperando o cumprimento da promessa gloriosa do Senhor. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Que Deus fortaleça a sua fé. E que Deus torne você um crente mais firme na fé e mais santo e esperançoso para Ele. Amém. Oremos, meus irmãos, com o nosso presbítero Pedro. Pai bendito e santo, é um privilégio participarmos da ceia do Senhor e memorarmos, ó Pai, o que Jesus fez na noite em que foi traído, prometendo-nos, ó Pai, estar conosco todos os dias até a sua volta. Obrigado, ó Pai, porque Ele morreu não à toa, mas em favor de muitos, pelo perdão dos nossos pecados. E é grande o privilégio de poder estar em comunhão, em Te adorar, ó Pai, estar junto com os irmãos, com a esperança viva, ó Pai, como disse a Tua palavra pregada nesta noite, de que Ele voltará. Levará a Sua igreja para o gozo eterno, onde não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza. E é isso que nós desejamos, ó Pai. Amém. Te pedimos que continue a nos fortalecer para que possamos, ó Pai, desenvolvermos a nossa salvação e a nossa santificação, para que o grande dia, ó Pai, o dia da vitória do Rei Jesus, da igreja, da coroação, da glorificação, ó Pai, da ressurreição, seja um dia de festa, onde nós possamos nos encontrar e viver eternamente louvando e bendizendo ao Deus de Israel. Amém. Abençoa a Tua igreja, a vida de cada irmão, que nesta semana saiamos daqui renovados para viver, testemunhar o Teu Evangelho
e também a pregar, ó Pai, para que todos aqueles que o Senhor salvou possam crer e que sejamos instrumentos seus, assim como a tua palavra nos recomenda. Amém. Abençoa-nos e capacita-nos, porque somos fracos e pecadores. Dependemos de ti e por isso, ó Pai, nós te louvamos nesta noite. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Receba a bênção, meus irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai eterno, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, nós então chegamos ao final do nosso culto. E nós louvamos a Deus por isso, um privilégio, uma alegria muito grande. Uma noite festiva, além da Santa Ceia, também recebimento de novas irmãs, né, em Cristo Jesus. Queremos desejar a todos uma excelente semana na presença do Senhor.